E Claudinho foi oferecido ao Flamengo. O vídeo de hoje conta também sobre o Flamengo, com tratativas mais quentes por Marcos Antônio, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de começar a contar tudo o que eu prometi agora há pouco, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Deixa like, se inscreve no canal apertando esse botão vermelho e ativa todas as notificações. Se puder deixar comentários, a gente agradece. Vídeo agora com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o zagueiro Murilo, ex-Corinthians. Ele já está de saída no Nottingham Forest, onde foi eleito o melhor da temporada. O Arsenal e o Tottenham são os principais interessados, negócio que pode girar na casa dos 70 milhões de libras, ou 478 milhões de reais. O Corinthians tem 10% do valor dessa venda. Já no Santos, Casares e Nonato estão de saída. O Casares não terá seu contrato prorrogado no fim do ano e, se pintar proposta, sairá. Já Nonato deve ser emprestado por um clube japonês nos próximos dias. A ideia do Santos é fechar pelo menos 3 reforços. Um goleiro, o Hugo Souza, é uma possibilidade. Um zagueiro, o nome dos sonhos era do Igor Rabelo. E um atacante de lado de campo são as prioridades. Quero contar que a rescisão do contrato entre Vasco e Guilherme Medel vai custar 200 mil reais por mês ao Cruz Maltino até dezembro. Foi a fórmula que o Vasco encontrou para conseguir rescindir contrato de alguém que havia conseguido causar com todo mundo dentro do Cruz Maltino. Ele ganhava 800 mil por mês, economia de 600 mil mensais. É grande a chance de Guilherme Medel se tornar reforço do Boca Juniors. Vocês lembram que eu citei o Gabriel Paulista numa lista de atletas bons e livres do fim do contrato, certo? Pois bem, o zagueiro que estava no Atlético de Madrid será anunciado nas próximas horas como o novo reforço do Besiktas, da Turquia. O jogador vai assinar contrato de 2 anos, prorrogável por um terceiro. Já no Flamengo, Marcos Antônio segue na pauta. E as conversas entre o jogador e os clubes, o Flamengo e a Lazio, avançaram. Esse meia surge no Shakhtar Donetsk, muito novo e deixando excelente impressão. Hoje, com 23 anos de idade, não tem conseguido ser útil na Lazio, a ponto de ter sido emprestado para o PAOK, onde também não foi bem. Lá no futebol grego, só 17 partidas e 3 gols, não saiu do banco de reservas nos últimos 4 jogos do PAOK. Mas o Tite acompanha o Marcos Antônio há bastante tempo e entende nesse jogador uma qualidade e uma versatilidade que podem ser úteis no elenco do rubro-negro. A primeira ideia do Flamengo era pegar um empréstimo com opção de compra, repetindo negociações feitas por Gabigol, Pedro, Thiago Maia, entre outros. Se a Lazio não concordar, a tendência é que o Flamengo exerça o direito de compra já nesse momento. Outro atleta que pode pintar na metade do ano, Wallace. O volante que pertence ao Udinese, ele está avaliado em mais ou menos 7 milhões de euros, esteve no Rio de Janeiro passando férias até o último domingo, quando embarcou para a Bahia. Ele sabe das tratativas entre Flamengo e Udinese. Vamos ver se vai haver acordo entre as partes. Bora falar agora a respeito de Marcos Braz, que vive os últimos meses à frente do departamento de futebol do Flamengo. O Braz conseguiu conviver com todos os momentos ótimos e péssimos à frente do departamento de futebol do Fla. Chegou a ser campeão de tudo em 2019, excelente em várias contratações, muita frieza nas negociações, mas também conviveu com momentos de baixa. A temporada passada sem nenhum título, mordida na virilha de torcedor, depois de mentir que ele havia ameaçado a filha dele de morte. As câmeras comprovam que isso se tornou uma grande mentira. Mais recentemente, ele se tornou alvo de uma investigação da Polícia Federal por um suposto esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro, coisa de alguns anos atrás. E em meio a todo esse contexto, o Marcos Braz já sabe que não fica no Flamengo para 2025. Tudo porque os 2 candidatos com mais chances de vitória para o lugar do Rodolfo Landim, a eleição marcada para o fim do ano, não suportam o Marcos Braz. O Rodrigo Dunch, que é o atual vice-presidente e deve se lançar pela situação, não gosta do Braz. O BAP, que era da situação, mas se tornou candidato de oposição depois de não ser indicado pelo Landim, gosta menos ainda do Braz. Dessa maneira, dá para dizer que o Braz vive os últimos momentos à frente do departamento de futebol. Ao menos vai sobrar para o Braz o status de alguém que dentro da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro vai batalhar para aprovação do projeto de construção do estádio rubro-negro no gasômetro. Essas discussões, inclusive, no âmbito político já começaram. Hora de falar sobre Vinícius Júnior e a possibilidade dele trocar o Real Madrid pelo PSG. Pelo menos é o que afirma um jornal, um veículo de comunicação francês chamado RMC Sports.
A publicação assegura que o Vinícius Júnior é visto pelo PSG como o substituto ideal para o Mbappé, que fez exatamente o contrário, trocando o PSG pelo Real Madrid. Operação das mais complexas, para não dizer impossíveis. Primeiro porque o Vinícius Júnior já demonstrou sua vontade de permanecer no Real Madrid. Depois porque a multa rescisória dele é de 5 bilhões e 700 milhões de reais. Para completar a relação entre Real Madrid e PSG extremamente ruim, deteriorada depois da transferência sem custos do Mbappé para o clube espanhol. E você, o que pensa? Ou melhor, o que você faria se fosse o Vinícius Júnior? Permaneceria no Real Madrid ou aceitaria ganhar bem mais dinheiro lá na França? Vale a lembrança de que o salário do Vinícius Júnior hoje gira na casa dos 9 milhões e meio de reais por mês. Bora falar agora sobre Claudinho, o meio atacante que pertence ao Zenit, foi sugerido nos últimos dias por um dos seus representantes pro pessoal do Flamengo. Flamengo e Claudinho já namoraram a possibilidade de acerto em outros momentos. O Zenit foi sempre o responsável por impedir qualquer chance de acordo. Nesse momento o Zenit sabe que o Claudinho vai forçar a barra para deixar o clube. Até por isso o Zenit já abriu negociações com outros atletas da posição, entre eles o palmeirense Rony. O Flamengo ainda não formalizou uma proposta. Primeiro, depois de ouvir essa sugestão do empresário, vai haver uma reunião interna com a presença do Tite, com dirigentes do departamento financeiro, para saber quanto o Flamengo pode investir na contratação do atleta, que tem 27 anos de idade, está avaliado em 18 milhões de euros lá no Zenit e havia sido comprado do Red Bull Bragantino por 12 milhões de euros. O contrato do Claudinho vai até junho de 2026, temporada atual de 42 jogos, 5 gols e mais 9 assistências. Ele está há 3 anos no futebol russo. Vou pegar mais participação dos amiguinhos. Alguma coisa de verdade de Claudinho no Flamengo? Então, Everton, essa informação foi divulgada pelo Vene Casagrande, que tem ótimo índice de acerto, né? Ele contou que o Claudinho foi sugerido ao Flamengo. Eu conversei durante a tarde com uma pessoa próxima ao Claudinho. Durante a tarde não, agora no final da noite, depois da publicação do vídeo. E eu falei, e o Claudinho? A pessoa falou, vou curtir a minha noite de Dia dos Namorados, amanhã a gente fala. Então a pessoa me deu um despiste quando eu perguntei sobre o Claudinho. A gente estava falando sobre outros temas, a coisa estava fluindo, informações importantes, até porque o pessoal que cuida do Claudinho é o pessoal que acabou perdendo o Arana para o Juliano Bertolucci. Então, enquanto o assunto era esse, a coisa estava fluindo. Quando eu perguntei sobre o Claudinho, a pessoa falou, conversamos amanhã, agora eu vou curtir minha noite de Dia dos Namorados. Fala, nação rubro-negra. Tem uma notícia quentíssima para vocês que vai deixar todo mundo empolgado. O Flamengo acabou de fechar a contratação de uma joia que promete fazer história com o manto sagrado. Vamos conhecer mais sobre esse novo reforço que já está agitando o nosso Mengão. O Flamengo usou a Copa Rio Sub-20 deste ano como uma vitrine para encontrar novos talentos. E depois de uma análise detalhada do nosso departamento de futebol, o mais querido acertou a contratação do atacante Lucas Oliveira, que vinha se destacando pela Portuguesa RJ. O moleque tem só 18 anos e já mostrou que tem muita qualidade. Ele chega para reforçar o time Sub-20 e assinou contrato por 2 temporadas. Segundo o portal Flabase, em parceria com o Flazoeiro, o Flamengo observou o Lucas Oliveira durante um mês enquanto ele jogava pela Portuguesa RJ na Copa Rio Sub-20. E olha, o garoto fez bonito, marcando 4 gols na competição e mostrando que tem faro de gol. Lucas Oliveira já teve passagens por Ceará, Goiás e até pelo Vasco, mas foi na Portuguesa RJ que ele realmente brilhou. Agora ele vai vestir o manto sagrado e mostrar todo o seu talento no Mengão, sob o comando do técnico Felipe Luiz, que acabou de deixar o Sub-17 para assumir o Sub-20. Felipe Luiz já tem o primeiro treino com a equipe Sub-20 marcado para a próxima terça-feira, 18, logo após a final da Copa Rio Sub-17. E o nosso Mengão está em vantagem contra o Vasco, depois de vencer o jogo de ida por 2-1 na Gávea. O jogo de volta será na segunda-feira, 17, em São Januário, às 15 horas, horário de Brasília. Precisamos só de um empate para garantir mais um troféu para a nossa galeria. Assim que levantarmos mais essa taça, Felipe Luiz vai assumir oficialmente o comando do Sub-20 do Flamengo, pronto para guiar essa nova geração de craques rumo a muitas conquistas. Então é isso, nação! Vamos ficar de olho no Lucas Oliveira e torcer para que ele arrebente com o manto sagrado, ajudando o nosso Mengão a alcançar ainda mais glórias. Saudações rubro-negras e até a próxima! Avante, Mengão!